Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e gostaria muito de agradecer a todos vocês por visitarem meu canal, principalmente aos inscritos que vêm me seguindo fielmente ao longo das últimas semanas. Gostaria também de dar um alô para a turma 65 da Escola Pense Ilha do Governador, na qual eu dou aula, e eles pediram para lembrar deles, então aí, um alô, e sabe que eu gosto muito de vocês, tá? Pessoal, gostaria também de pedir aí para que você se inscreva no canal, caso seja visitante. Tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos antigos e também vai ter acesso aí a toda semana a novos conteúdos, novas análises de livros clássicos, livros de filosofia. E embora eu não seja o dono da verdade, eu gosto muito de compartilhar aquilo que estudei e venho estudando ao longo dos anos. Bom, hoje vamos voltar a falar de filosofia e dessa vez vamos entender um pouco a mente de um tal Xenófanes de Colófon, que mudou radicalmente aí a maneira de se ver a religião grega. Xenófanes de Colófon nasceu em 570 a.C. em Colófon, na Jônia. Jônia, que na época era uma colônia grega, hoje é um território que faz parte da Turquia. Bom? E ele ficou muito pouco tempo em Colófon, começou a viajar por todo o território grego, visitou a Itália e dizem que ele foi um viajante itinerante por vários anos. Provavelmente até os 90 anos ele viajou pela Grécia. Ele era um aedo, ou seja, um poeta que também declamava suas composições com a ajuda de instrumentos musicais, como por exemplo uma lira, um fórmix. E dessas composições, desses poemas, pouca coisa chegou até a gente, apenas alguns fragmentos, tá? Agora, ele foi um pensador independente, tá? Ele nunca fundou uma escola, embora alguns historiadores da filosofia tivessem dito que ele fundou a escola eleática, que é de Parmênides, de Zenão, de Eleia, né? Mas, atualmente, os historiadores mais recentes já discordam um pouco disso. E, embora alguns ainda acreditem que ele tenha sido mestre de Parmênides, outros dizem que ele não fundou nenhuma escola e foi apenas um pensador independente, tá bom? Agora, num primeiro ponto, a gente pode analisar as visões morais que ele tinha. Ele dava um grande valor à sabedoria no lugar da força física e da robustez. Ou seja, para ele, o verdadeiro homem de valor era aquele que era sábio e não forte. Então, ele achava que os atletas gregos, por demonstrarem força, robustez, de nada valiam perante os homens sábios, que esses sim deveriam sim ser valorizados, tá? Ele achava que a mente torna os homens melhores e não a força física. No segundo momento, o Xenófanes ele ataca a religião tradicional grega, tal como havia sido fixada por Homero e Hesíodo. Os gregos eles tratavam os poemas de Homero, Ilíada, Odisseia e de Hesíodo, como Teogonia, como escritos quase sagrados. Não era exatamente igual à Bíblia, mas eram escritos dos quais eles tiravam grandes lições e aquilo servia de um padrão para a tradição e a religião da Grécia. Então, as gerações eram ensinadas segundo os valores presentes nas obras desses poetas. Agora, o Xenófanes ele vai criticar, sobretudo, a maneira como esses autores retrataram os deuses, de uma maneira antropomórfica, ou seja,
atribuiu-se a esses deuses, Apolo, Zeus, Afrodite, Hera, Hefestos, Dioniso, como se fossem humanos superpoderosos. Então, os homens atribuíram aos deuses características psicológicas, paixões, formas exteriores, como se fosse dos homens. Ele vai dizer que é apenas quantitativamente maior que a dos homens, mas qualitativamente igual. Ou seja, os deuses, eles, como Zeus, por exemplo, ele só é mais luxurioso, porque ele tem muitas esposas, mais promíscuo, também vive para sempre, é eterno, mas tirando essas características quantitativas, os homens faziam a mesma coisa, tá? Não havia diferença. Os homens também traíam, também mentiam, também adulteravam, também roubavam, só não morriam, né? Os homens só não vivem para sempre, os homens morrem, né? Só não viviam para sempre e nem tinham superpoderes. Então ele vai atacar duramente essa maneira como os gregos viam a religião, essa forma de antropomorfismo, né? de dar características humanas às divindades. E ele vai fazer uma analogia muito interessante. Ele vai citar os animais e vai dizer o seguinte: se os animais possuíssem mãos e soubessem construir as coisas, eles iriam construir divindades, estátuas de deuses com formas de animal. Um macaco, se soubesse construir estatuetas, iria construir uma estatueta de madeira de um macaco e iria divinizá-lo. Da mesma forma, o cachorro faria a mesma coisa. Ele também vai citando, por exemplo, os etíopes. Os etíopes são negros de nariz achatado, então seus deuses são também negros e de nariz achatado. Os trácios, que era um povo que vivia no norte da Grécia, são ruivos, então suas divindades também eram ruivas. Então ele vai simplesmente dizer que o homem tende a atribuir aos deuses tudo aquilo que ele próprio faz, seja para o bem, seja para o mal, tá? E isso vai ser motivo aí de sua crítica. Vamos analisar aqui a página 46 do livro de Dario Etzeri e Giovanni Reale, que é Filosofia. Os dois são professores de filosofia italianos, né? E escreveram essa obra magnífica em 3 volumes. Esse aqui é o volume número 1. Olha só o que eles escrevem aqui. Mas, na verdade, isso aqui é um fragmento do próprio Xenófanes. Mas os mortais creem que os deuses nasçam e tenham vestes, língua e figura como eles. Tanto Homero como Hesíodo atribuíram aos deuses tudo aquilo que entre os homens é objeto de mancha e de vergonha, roubar, cometer adultério e enganar-se mutuamente. Aí os dois professores dizem: assim, da forma mais radical, é contestada a credibilidade não só dos deuses tradicionais, mas também de seus aclamados cantores, ou seja, Hesíodo e Homero, ok? Agora, esses poetas, portanto, para o Xenófanes, eram mentirosos, porque criaram de suas mentes divindades, só que são divindades com características humanas, portanto, seriam falsos. Ele também critica as explicações míticas dos fenômenos naturais. Por exemplo, os gregos atribuíam o arco-íris como sendo a deusa Ísis, ou o sol como o deus Hélios. E ele vai criticar isso. Ele vai dizer que tanto o sol quanto o arco-íris são fenômenos naturais e que não tem nada a ver com as divindades. Olha só os ataques tenebrosos, porém verdadeiros, que ele fazia aí contra a religião tradicional grega. Ele vai dizer que a filosofia despedaça as crenças seculares fixas, porque enraizadas no modo de pensar helênico, enraizadas no pensamento helênico, elas atribuíram o homem ao erro. Portanto, a filosofia devia contestar a validade dessas religiões. Agora, depois de Xenófanes, depois de sua morte, o homem jamais poderia conceber o divino segundo formas humanas. Agora, cuidado, Xenófanes não era ateu.
né? Ele não era ateu. Ele apenas criticava o antropomorfismo que os gregos atribuíam aos deuses. O Xenófanes, ele acreditava sim em Deus. E ele vai dizer o seguinte: o um é Deus. O um, número 1, no caso, né? Não o número 1 que a gente conhece em matemática, mas ele vai dizer que o 1 é Deus. Ou seja, um só é Deus, sumo entre os deuses e os homens, nem por figura semelhante aos mortais, nem por pensamento. Ou seja, o um que ele vai acreditar que é Deus não é igual aos homens em maneira nenhuma, nem em pensamento, nem em formas exteriores. Esse Deus que Xenófanes acredita, permanece sempre no mesmo lugar e não se move. O ouvir, o pensar, o ver, tudo é atribuído a Deus, em dimensão cosmológica em vez de dimensão humana. Então, esse Deus não é acessível aos humanos, porque ele está numa dimensão muito superior, muito acima do que o homem pode imaginar, ok? Agora, fechando o pensamento de Xenófanes, que vai morrer aos 95 anos de idade, segundo a tradição, segundo o que nos conta alguns autores da antiguidade, como Diógenes Laerte, né? Mas o último ponto interessante aí do pensamento de Xenófanes é acerca do princípio. Ele também é um filósofo da physis, ele vai procurar na natureza a origem de tudo, do cosmos, dos seres vivos. E ele, analisando a natureza, de tanto refletir, ele vai chegar à conclusão que a terra, juntamente com a água, eram os elementos que deram origem à vida, a terra. E ele vai mostrar uma evidência, ele vai apontar as evidências para a sua teoria. As evidências, segundo ele, eram os fósseis marinhos que são encontrados nas montanhas e nos vales. Ele, de tanto viajar, encontrou alguns fósseis, né, fósseis de dinossauros, de animais pré-históricos, e ele vai concluir que todos esses animais surgiram da terra e da água e para eles voltariam, certo? Mas o maravilhoso do pensamento dele não é exatamente se ele estava certo ou errado acerca disso, mas que ele procurou mostrar evidências do que estava falando, e aí começou então a construir o pensamento científico, que é a elaboração de hipóteses e a procura de evidências que possam validar essas hipóteses. Meus caros, eu sou o professor Thiago Macera, fico por aqui, espero que tenham gostado do pensamento de Xenófanes e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tenha uma ótima semana da independência. Tchau, tchau.